A paz do Senhor Jesus. Irmãos, sejam bem-vindos, né? Irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao meu canal. Irmãos, no vídeo de hoje eu preparei algo muito importante. E preparei, né? Está tudo anotado no papel. E a minha intenção, meu propósito, meu objetivo neste vídeo é fazer com que vocês entendam e compreendam a passagem de João, capítulo 13, versículo 1 ao versículo de número 20, que o tema desta passagem vai falar quando vai, né, narrar que quando Jesus lava os pés aos discípulos. Irmãos, eu vou ler em cada versículo, né, e vou trazer a explicação de cada versículo, né, tudo por ordem, né, para que vocês tenham uma compreensão bem justificativa, né, para que seja bem explicado, né, para que vocês entendam de forma bem clara, tá, e sutil para vocês. Enfim, irmãos, João capítulo 3, versículo 1, vai dizer o seguinte: Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo, né, para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Irmãos, e a referência, preste muita atenção, do primeiro versículo aqui que nós acabamos de ler, vai dizer o seguinte, lá em João, no capítulo 12, versículo 20, número 23, vai dizer o seguinte, referência, né, a João capítulo 13, versículo 1, que foi o versículo que acabamos de ler aqui. Então, vamos lá, que vai dizer lá no João capítulo 12, versículo 23, vamos lá, vai dizer o seguinte, e Jesus lhe respondeu: é chegada a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. Irmãos, a gente, né, já pode observar e perceber claramente que no versículo de número 1 de João capítulo 13, que vai dizer, né, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que é já chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, né? Então, né, a gente já pode perceber o seguinte, né, no primeiro versículo aqui, de João capítulo 3, versículo 1, que Jesus já estava chegando a hora de ir para o Pai, né, e de enviar, né, de prometer, né, que ele prometeu, aliás, de enviarmos o Consolador, né, para todos nós, para que pudéssemos suportar as lutas e passar as lutas, as tempestades, né, junto com Cristo. Irmãos, isso é muito interessante, viu? E vai falar, né, em João capítulo 12, versículo 23, que é chegada a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. Então, vamos agora ler o versículo 2 de João capítulo 13, que vai dizer o seguinte: E, acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse. Irmãos, a referência agora vai aparecer lá na passagem de Lucas, capítulo 22, no versículo 3, que diz o seguinte: Entrou, porém, Satanás em Judas, que tinha por sobrenome Iscariotes, o qual era do número dos 12, de um dos 12, né, dos 12 discípulos, né. E João capítulo, versículo de número 3 diz o seguinte, dando sequência, né? Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas e que havia saído de Deus, né, já havia depositado, né, que saído de Deus é partido, né, saído deste mundo, arrancado deste mundo e indo para Deus, né. E a referência, né, deste versículo agora que acabamos de ler se encontra na passagem no livro do Evangelho de Mateus, no capítulo 11, versículo de número 27, que diz o seguinte: Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem um Filho o quiser revelar. Olha que interessante. Ninguém conhece o Filho, irmãos, senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho. Então, e vai dizer assim, olha que interessante, que senão o Filho, e aquele a quem um Filho, que é Jesus, o quiser revelar. Então, irmãos, nada acontece sem Jesus. Se você quer chegar ao Pai, que é o seu Deus, o nosso Deus, tá? Temos que vir ao Filho. Não tem jeito, isso aí é inevitável, irmãos. Você que faz uma oração
exemplo, você faz uma petição a Deus, se você não mencionar o nome de Cristo nas suas orações, irmãos, não tem jeito, não tem como o Filho te revelar, sabe? Olha que eu vou explicar para vocês, sabe o que Cristo, o que Jesus está dizendo aqui? Eu vou repetir aqui um pequeno trecho aqui, né, lá em Mateus capítulo 11, versículo 27. Olha aqui, presta atenção. Ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem um filho o quiser revelar. Isso quer dizer, irmãos, que se você fizer um pedido a Deus, uma oração, né, e pedir somente em nome de Deus, porventura, como não há possibilidade de Cristo, de Deus, né, não existe. Como posso explicar? Por exemplo, você faz uma oração em nome de Deus, mas não vai adiantar. Não tem como, não tem saída para isso, não tem como. Ninguém chega ao Pai senão o Filho. Então, para você chegar ao Pai, você tem que glorificar o Filho. Você tem que falar: meu Deus, em nome de Jesus, que aí o teu pedido será revelado por Cristo, né? Chegará a Cristo, Cristo passará para Deus. Amém? Vocês estão compreendendo? Então, vamos lá, dando continuidade de sequência aqui, irmãos. João capítulo 13, versículo de número 3, ainda no mesmo versículo, viu? A referência vai se encontrar lá também no livro de 1 Coríntios, no capítulo 15, né, versículo de número 27, que vai dizer o seguinte: porque todas as coisas sujeitou debaixo de seus pés. Mas quando diz que todas as coisas que estão sujeitas, né, ou seja, né, claro está que se executa aquele que sujeitou todas as coisas, que suportou. Então, irmãos, quando fala aqui em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 27, referência, né, ao livro de João, capítulo 3, versículo 3, quando vai falar aqui, porque todas as coisas sujeitou, significa que, irmãos, que Cristo teve que sofrer por todos nós, né, a ponto de cumprir o propósito que o Pai havia já estabelecido para ele, que era a salvação, né, que era a remissão de nossos pecados, que era a salvação de todos nós, de toda a humanidade, né, este favor imerecido, né, que pelo Pai, né, nos foi concedido através do Filho. Aleluia. Então, glória a Jesus. Então, ainda em João capítulo 3, versículo 3, referência ainda, né? Eu vou repetir aqui João capítulo 3, versículo 3, né, para não ficar confundindo aqui, para não ficar desorganizado aqui, que vai dizer, eu vou repetir novamente, irmãos. Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado, colocado tudo sob responsabilidade, isto é, nas mãos de Jesus, todas as coisas, e que havia saído de Deus e que ia para Deus. Olha que maravilha. E agora a referência dentro, né, deste versículo na passagem de João, capítulo 13, versículo 3, vai se encontrar também em João, na própria passagem aqui, né, de João, no próprio capítulo de João, né, no capítulo 8, no versículo 42, que vai dizer o seguinte, vamos prestar atenção, olha aqui, presta atenção, irmãos. Disse-lhes, pois, Jesus: se Deus fosse o vosso Pai, certamente me amaríeis. Olha isso, irmãos. Olha que interessante. Se Deus fosse o vosso Pai, certamente me amaríeis. Irmãos, qual foi a intenção? Qual foi o objetivo? O que Jesus está querendo nos deixar claro aqui, né, para nossas vidas? Que eu vou tentar explicar aqui. Quando Jesus estava, né, ali, né, operando milagres ali na Galileia e tudo mais, ali em Samaria, né, e fazendo o paralítico andar, mudo falar, né, e surdo ouvir, cego enxergar, enfim, quando Jesus estava a operar todos estes milagres, né? E aí agora que eu vou fazer a menção dos líderes judeus, os magistrados ali, que Deus, né, havia, né, convocado, escolhido, né, para que tomasse conta, né, do templo ali, do tabernáculo de Deus, né? Os saduceus, os fariseus, enfim.
olha o que Cristo está querendo dizer para nossas vidas aqui, algo muito importante. Muitos dos líderes judeus, fariseus, os saduceus, né, eles viam os milagres, né, e ouviam os milagres que Cristo havia feito ali. Muitas das vezes, os líderes, os magistrados, os fariseus, os saduceus, né, eles viam, irmãos, Cristo operar milagres ali frente a frente. Só que eles ainda não acreditavam, eles achavam que ele estava endemoniado, estava sendo usado por um demônio, né? Olha a blasfêmia, né? Então, irmãos, e quando aqui fala em João capítulo 8, versículo 42, disse-lhe, pois, Jesus, se Deus fosse o vosso Pai, certamente me amaríeis. Então, sabemos que os líderes, fariseus, saduceus, eles serviam a Deus, eles amavam a Deus, né? Mas o que acontecia? O que aconteceu? Se eles realmente amavam a Deus, por que então estavam rejeitando o próprio Filho que estava na frente dele, que é Cristo? Então, não adianta, né, a gente, né, querer, né, amar a Deus se você não ama o Filho. O que adianta você amar o Pai, você amar somente ao Pai? Não adianta. Tem que honrar o Filho, tem que glorificar o Filho, entendeu? Tem que se humilhar perante o Filho. Irmãos, não tem como. Quer amar a Deus? Ama o Filho. Quer amar o Filho? Ama o Pai. Que maravilha, olha isso, não tem, sabe? Vocês estão compreendendo? Então, deixa eu dar continuidade aqui, vamos lá. Eu quero fazer os irmãos compreenderem aqui. Então vamos lá. Certamente, né, me amaríeis, pois que eu saí. Olha isso aqui. E vim de Deus. Olha isso, irmãos. Quer dizer que Cristo é a carne. É a própria carne. Aleluia, de Deus. Nossa, que maravilha, irmãos. É tremendo, é poderoso, não é? Mas vamos continuar aqui. Vai dizer o seguinte, dando sequência aqui. Não vim de mim mesmo. Olha o que Cristo está dizendo, ó. Mas Ele me enviou. Entendeu? Olha que maravilha. Então, João capítulo 13, versículo 4, vai dizer o seguinte. Levantou-se da ceia, né? Que era a Páscoa ali, né? A comemoração. Tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se, né? Se cobriu. Agora vamos lá. A referência, né, dentro desse versículo aqui, de João capítulo 3, versículo 4, se encontra, meus irmãos, lá em Lucas, no capítulo 22, versículo 27, vai dizer o seguinte. Pois, qual é maior? Quem está à mesa ou quem serve? Cristo faz uma pergunta. E ele responde, porventura, não é quem está à mesa? Outra pergunta. Eu, porém, entre vós sou aquele que serve. Agora, dando continuidade, João capítulo 13, versículo 4. Outra referência, novamente, que diz, que se encontra lá na passagem de Filipenses, no capítulo 2, versículo 7 e 8, que diz o seguinte, irmãos, verso 7. Mas aniquilou-se a si mesmo, aleluia, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Olha isso. Vocês estão compreendendo? E no versículo 8 vai dizer o seguinte. E achando na forma de homem, irmãos, nós, aleluia, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Irmãos, olha que interessante. Eu vou explicar isso, né, de forma clara para os irmãos. Cristo, né, nós sabemos, né, você que, né, ainda não tem conhecimento na palavra, mas, né, você que já tem, enfim, sabemos que Cristo, ele veio em forma humana, né, ele veio santo, né, ele veio sem pecado, é claro, mas temos que colocar, né, levar em conta que ele, mesmo tendo nascido santo, sem pecado, ele ainda continuava a ser carnal assim, ser humano como a gente, não era em espírito, mas ele estava em carne, mas é óbvio, né, que o Espírito de Deus habitava em Cristo. Então Cristo está nos enfatizando aqui algo muito importante, que ele não veio apenas para ser servido,
mas também para servir a nós. Que maravilha! Né? Por exemplo, a gente faz uma oração, a gente não fala assim, meu Deus, em nome de Jesus, realiza o meu pedido. Então, o que acontece? Quando a gente faz uma petição, uma oração, a gente tem que pedir em nome de Jesus. Então, quando ele estava aqui na terra, né, ao lado dos apóstolos, né, que Jesus havia escolhido, né, Simão, Pedro, né, André, Filipe, né, Tiago, né, Natanael e dentre outros, os 11 discípulos, né, ele veio, irmãos, olha que maravilha, o nosso próprio Cristo, o nosso próprio Senhor Jesus, que Cristo, ele faz a nossa vontade. Olha isso, é isso que ele está dizendo para vocês, para a gente, que Cristo nos está enfatizando aqui, que ele não veio somente para cumprir a vontade do Pai, mas também para cumprir a nossa vontade, né? Quando a gente faz uma oração, igual por exemplo, o exemplo que eu dei para vocês, a gente faz uma oração, a gente pede em nome de Cristo, em nome de Jesus, que ele, né, irá trabalhar conforme seja a vontade do Pai. Então quando a gente fala assim que ele faz a nossa vontade, porque significa que ele vai estar conosco, né, nas provas, nas tribulações, ele nunca irá nos abandonar. Então por isso que ele fala que também nos servirá. Amém? Então, aí a gente vamos agora entrar em João capítulo 13, versículo de número 5, né? Vou ler o versículo de número 5 aqui e partir para o versículo de número 6 e a referência. O versículo de número 5 vai dizer o seguinte: depois pôs água numa bacia, né? E começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-los com a toalha com que estava cingido. E João capítulo 13, versículo de número 6 vai dizer o seguinte: aproximou-se, pois, de Simão Pedro, né, que lhe disse: Senhor, tu lavas-me os pés a mim? Então Simão Pedro faz essa pergunta para o Senhor Jesus. E se nós abrirmos lá na passagem de Mateus, capítulo 3, versículo 14, vai dizer o seguinte em relação a este versículo de número de João, capítulo 3, versículo 6. Diz assim: mas João opunha-se-lhe, dizendo, João Batista, lá na passagem de Mateus, capítulo 3, versículo 14, olha o que vai dizer, dizendo, eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? Ou seja, eu necessito de ser batizado por ti, e vens tu a mim? Olha, tá vendo? Se a gente for comparar, né, as referências, faz tudo sentido, irmãos. Simão Pedro, né, aproxima-se de Jesus e pergunta a Jesus: Senhor, tu lavas-me os pés a mim? Olha isso. Ou seja, a mesma coisa, né, de João virando e dizendo lá em Mateus capítulo 3, versículo 14. Eu careço de ser batizado por ti e vens tu a mim? Então é a mesma pergunta, né? Vocês conseguem fazer a mesma pergunta, o mesmo sentido aí, né? Então vamos dar continuidade aqui. João capítulo 13, versículo 7 vai dizer o seguinte: respondeu Jesus e disse-lhe: o que eu faço não sabes tu agora, mas tu o saberás depois, né? Cristo vai dizer assim para os discípulos, né, que estavam tudo aproximados dele e tudo mais, que eles não entenderiam, né, este método, né, de Jesus lavando os pés dele, né? Eles não estavam entendendo o sentido ali, o que Cristo estava querendo, né, trazer, o sermão que Cristo estava, né, trazendo para os discípulos ali. Então eles estavam assim meio que indecisos, né, e tudo mais, não estavam entendendo aquela situação ali. Então vamos lá, olha a referência aqui, né, de João capítulo 13, versículo de número 7 que acabamos de ler. E a referência dentro, né, este versículo se encontra lá, né, na passagem de João, capítulo 13, versículo 12, né, que vai dizer o seguinte: depois que lhes lavou os pés, olha lá, depois, então ele já vai explicar a situação, e tomou as suas vestes, né, e vestiu as suas roupas, né, e se assentou outra vez à mesa, e disse-lhes: entendeis o que vos tenho feito? Então, olha aí, Cristo já vai, né, fazer uma pergunta: vocês entenderam o que eu fiz?
esse processo de método, este método, né? Vocês entenderam? Já vou fazer uma pergunta, né? E a gente vamos ir lendo aqui, dando continuidade, sequência aqui, João capítulo 3, versículo 8, a próxima nota, né? Vamos lá, irmãos, vamos compreender aqui. Olha que interessante. João 13, 8 vai dizer o seguinte: disse-lhe Pedro, nunca me lavará os pés. Então olha aí, Pedro já estava retrucando, né? Vamos dizer assim, repreendendo, né, Jesus ali, né? Estava negando, Pedro estava negando, né? De não querer, ele não estava querendo que Cristo lavasse né, os pés de Pedro, né? Aí o que vai dizer? Olha que Jesus vai responder para Pedro: se eu te não lavar, não tens parte comigo. Ou seja, se eu te não lavar os pés, quando Cristo fala assim que não tens parte comigo, significa que Cristo está dizendo para Pedro o seguinte: que você não tem parte no meu reino, na vida eterna, né, no reino de Deus, né, no paraíso, né? E a gente, né, seguindo esta linha ali, na referência, vai se encontrar no livro de Efésios, no capítulo 5, né, de número 26, no versículo de número 26, vai dizer o seguinte: para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Olha aqui, irmãos, vamos prestar atenção aqui agora. Olha isso. Olha a resposta já. Vamos observar muito bem. Presta atenção. Olha aqui, quando Pedro, né, chega em Jesus e fala assim: nunca me lavará os pés. Então Pedro vai e fala para Jesus, vira para Jesus e fala: nunca, não lave meus pés, não deixarei você lavar meus pés, né? Aí Jesus vira e fala para Pedro o seguinte: se eu te não lavar, não tens parte comigo, ou seja, você não tem parte no meu reino, você não morará comigo. E se a gente virar aqui Efésios capítulo 5, versículo 26, está dizendo o seguinte: Cristo está dizendo ali, ó, quando Cristo vira, se eu não te lavar o pé, não tem parte comigo. Então, este processo, todo este processo que Cristo, né, neste ocorrido ali, né, quando Jesus estava lavando os pés dos discípulos, Jesus estava querendo mostrar, né, para os discípulos ali este processo todo, este método todo ali que Jesus estava dizendo, que Jesus estava, né, explicando, mas os discípulos, eles não estavam entendendo aquela situação ali naquela hora, entendeu, irmãos? Então, o que nós observamos é o seguinte, que qual foi a intenção, qual foi o objetivo ali de Cristo ter feito todo esse processo, né? É óbvio, né, irmãos, que tinha um objetivo, tinha um significado, né? E esse significado se encontra lá no livro de Efésios, capítulo 5, versículo 26. Por quê? A pergunta que fica é: por quê? Qual foi o objetivo? Qual foi a intenção de Cristo lavar os pés aos discípulos naquele momento ali? Efésios capítulo 5, versículo 26 vai dizer o seguinte, presta atenção: para santificar. Olha aí, então Cristo havia, né, ele foi obrigado a lavar os pés dos discípulos, é claro, pela vontade do Pai, tinha que acontecer isso, para que o quê? Para que eles fossem santificados. Olha isso. Então, nós já podemos observar claramente, né, que Cristo tinha que lavar os pés dos discípulos para eles serem santificados, remidos, purificados, aleluia, com a lavagem da água. Mas que lavagem da água é essa, aleluia? É a lavagem do Espírito Santo, é a limpeza espiritual. Vocês estão entendendo, irmãos? Olha que interessante. Isso é muito forte, isso é poderoso, irmãos, pela palavra. Olha isso, pela palavra. E agora, se a gente dá continuidade na mesma passagem de João, capítulo 3, versículo 8, referência, que vai se encontrar lá na passagem de Tito, capítulo 3, versículo de número 5, que vai dizer o seguinte: não pelas obras de justiça, aleluia, que houvéssemos feito, olha isso, mas segundo a sua misericórdia. Tá entendendo? Nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. O que eu falei para vocês? Então, Cristo tinha que fazer esta obra, né, de lavar os pés dos discípulos,
né, para que a justiça fosse feita na vida dos apóstolos de Cristo, né? Segundo a misericórdia, a graça de Deus, né? Para que a graça e o amor de Deus fosse manifestado na vida dos apóstolos, entendeu? Então, Cristo queria, como posso falar, queria revelar aos discípulos, né? Mas com o tempo, é claro, né? Com o passar, né? Eventualmente, né? Obviamente, né? Que os discípulos, né? Eles já com o tempo foram compreendendo, né? Eles já haviam, né, compreendido esta né, foram entendendo, né, o que Cristo, né, estava fazendo ali naquele exato momento. E quando a gente dando continuidade aqui, quando Jesus fala o seguinte, quando ele fala assim, né, Tito capítulo 3, versículo 5 ainda, tá? Não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação. Olha isso, irmãos. Então, o que a passagem de João capítulo 13, do tema, né, Jesus lava os pés aos discípulos. Então, Jesus teve que lavar os pés dos discípulos, por quê? Para que a justiça de Deus fosse cumprida na vida dos apóstolos, né? E para que eles fossem regenerados, ou seja, regeneração é como se eles fossem cheios, né? Eles estavam ali, no momento eles não estavam cheios do Espírito Santo, tá entendendo? A regeneração é quando, como pode dizer, é tipo assim, é como se eles fossem ainda, anteriormente, né? Antes de Jesus ainda não ter lavado os pés, é como se eles ainda estivessem mortos, sabe? Espiritualmente falando, eles não tinham ainda o Espírito Santo, sabe? Então Cristo tinha que ter feito este método, todo este método, né, de lavar os pés dos discípulos, para que, né, eles fossem renovados, cheios, isto é, cheios do Espírito Santo. Em João capítulo 13, no versículo 8, outra referência aqui, muito importante, aliás, que vai dizer lá no livro de Hebreus, capítulo 10, versículo de número 22, que vai dizer o seguinte: cheguemos-nos com verdadeiro coração, olha isso, com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé. Olha isso, tá vendo? Então tudo, irmãos, olha que interessante, teve que ocorrer tudo isso, todo este processo, e Pedro ainda não estava querendo, olha isso, Pedro ainda não estava querendo que Cristo lavasse os pés dele, mas, né, é óbvio, né, que ele aceitou, né, porque Pedro amava Jesus, né, continua amando, aliás, né, porém, né, aliás, então, isto é, enfim, e vai dizer o seguinte: tendo o coração purificado da má consciência. Foi o que eu acabei de falar. Eles estavam mortos ainda, eles ainda não haviam recebido o Consolador, mas aquilo ali já era, né, quase o final para que se cumprisse a crucificação, e ao terceiro dia ressuscitado, e ele, né, prometeu lá, aliás, no versículo de João, capítulo 20, se não me engano, no capítulo 20, isso, no capítulo 20, João capítulo 20, versículo de número 21, vai dizer o seguinte, olha ali, presta atenção: disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Mas se a gente pegar aqui no versículo de número 22 de João capítulo 20, vai dizer o seguinte: e havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Então, se a gente voltar aqui, então, João capítulo 13, né, o tema, né, aliás, o tema do vídeo de hoje, né, Jesus lava os pés aos discípulos, irmãos. Olha isso, a gente pegar lá João capítulo 20 e voltar na passagem de João, aqui no capítulo de João capítulo 13, que Jesus lava os pés aos discípulos, nós podemos observar que em João capítulo 20, versículo 21 e 22, Cristo, né, já havia ressuscitado dos mortos, né, e aparece aos discípulos, né,
e ele sopra, né, nos discípulos o Espírito Santo. E aqui em João capítulo 13, né, que estamos falando agora neste vídeo, e Cristo estava preparando os discípulos para que eles recebessem a regeneração, para que eles fossem vivificados, né, pelo Espírito Santo, né, para que eles pudessem e fossem capacitados para pregar o Evangelho. E, irmãos, naquele momento aqui, no momento aqui que Jesus estava lavando os pés dos discípulos, eles estavam ainda antes, né? Eu digo assim, antes deles ainda não, de Cristo Jesus não ter lavado os pés deles, eles estavam com má consciência, com um pensamento sujo, né? Fisicamente, espiritualmente, né? Também, é claro. E o corpo né, deles ainda não tinham sido lavados, estavam, né, mortos mesmo, literalmente mortos, espiritualmente falando, fisicamente falando também. Enfim, e João capítulo 13, versículo 10, eu vou partir para a próxima nota, depois parto para João capítulo 13, versículo 10, mas a próxima nota aqui, né, dando continuidade. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só os meus pés, olha aí, mas também as mãos e a minha cabeça. Então, Simão, né, amava Jesus, né, continua amando até hoje, né, já está com ele, aliás, né, no reino dos céus, na vida eterna, que maravilha. Mas aí vai dizer o seguinte, a próxima nota aqui, né, João capítulo 3, versículo 10, disse-lhe Jesus: aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés. Olha isso. Então tinha que lavar os pés. Olha que interessante. Sabe o que eu posso notar aqui, que eu posso observar? Eu não sei se os irmãos já observaram isso, mas o pé, né? Todos nós sabemos que o pé, se nós andamos descalço e a gente pisa em uma lama ou na rua, igual assim hoje na atualidade, se a gente tirar o chinelo, a gente vai estar e andar descalço, né? Claro, obviamente, literalmente, verdadeiramente, os nossos pés sujam, os nossos pés são sujos, tá entendendo? E é isso que Cristo está querendo dizer. Cristo tinha que lavar os pés porque os nossos pés são sujos. A gente pisa, se a gente anda descalço, os nossos pés irão se sujar, não é? Então, os nossos pés é a parte que mais suja, sabe? É a parte mais suja do nosso corpo, tá entendendo? Então, tá vendo? Olha como é que Jesus é maravilhoso, é tremendo. Nossos pés são as partes mais sujas. Então, por isso que Cristo queria lavar os pés dos discípulos. Teve que lavar, por isso que Cristo teve que lavar os pés dos discípulos, que é a parte mais suja. Então, mas tudo, né, por um propósito, um significado, é claro, né? E a referência, né? Vamos lá, dando continuidade aqui. Disse-lhe Jesus: aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais todo está limpo. Tá vendo? O corpo então já estava todo limpo, mas os nossos pés são as partes mais sujas do nosso corpo, entendeu? Ora, aí vai dizer o seguinte, olha aqui, Jesus dá continuidade e diz assim: ora, vós estáis limpos, mas não todos. Aí quando Cristo vira assim, mas não todos, a quem ele está se referindo aqui? A Judas Iscariotes. Não é? Sim ou não? Não é isso? Então, eu vou pegar aqui a última referência, né? E que vai dizer o seguinte: João capítulo 13, versículo 10, referência. João vai se encontrar lá em João capítulo 15, versículo de número 3, que vai dizer o seguinte, meus irmãos: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Tá vendo? Então, né, no livro de João, eu não me lembro muito exatamente. Então, tudo isso tinha que ocorrer, irmãos. Então, eu vou encerrar por aqui, tá? E eu espero que os irmãos tenham entendido, né, o tema, né, aleluia, de João capítulo 13, versículo de número 1, vai até o versículo de número 20, irmãos. Mas né, já deu para
é óbvio, tinha mais explicações. Tem mais explicações, aliás, né? Eu vou fazer o seguinte, eu vou encerrar por aqui e darei continuidade, né? Vou fazer a parte 2 para dar continuidade para vocês. Então, que Deus abençoe a vida de cada um, tá? E que todos fiquem na paz de Cristo Jesus.